Olá, olá, galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula de história e o tema será a vida em outro lugar. Bem, o tema de hoje nós vamos estar tratando um pouquinho sobre a necessidade do ser humano se deslocar do seu lugar de origem para um lugar totalmente diferente. Então vamos entender melhor sobre isso? Bem, as migrações humanas tiveram lugar em todos os tempos e numa variedade de circunstâncias. Têm sido tribais, nacionais, internacionais, de classes ou individuais. Um exemplo, o homem da caverna. Bem, os homens das cavernas, eles ficavam em alguns lugares por tempo determinado e por circunstâncias adversas. No entanto, os primeiros homens eram chamados de nômades, aqueles que não têm um lugar fixo. Bem, mas o porquê que eles se deslocavam constantemente? Um exemplo é, eles tinham o costume de se fixar em lugares onde tinham muitos animais e frutos, ali para sua alimentação. Bem, se começasse a diminuir o número de animais para eles caçarem ou a quantidade de frutas diminuísse de uma forma muito drástica, eles procuravam um outro lugar, um lugar onde tivesse muitas frutas e animais para poder caçar. Por isso que eles eram chamados de nômades. Eles não tinham um lugar fixo, eles não permaneciam no mesmo lugar por muito tempo. Bem, mas nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Como? Nós vamos aprender 3 termos diferentes, mas que vão se tratar praticamente da mesma coisa. Algumas diferenças: emigrante, imigrante e migrante. Bem, palavras muito próximas, mas que têm um significado diferente para falar praticamente a mesma coisa. Olha só, emigrante é quem sai do seu país para viver em outro país. Ué, mas como isso? Isso não é imigrante? Não. Bem, vamos supor que eu moro lá na Itália e vou embora para o Brasil. Lá na Itália, as pessoas que me conhecem vão me ver indo embora para o Brasil e lá, ao olhar deles, eu sou um emigrante. Mas eu estou indo para o Brasil. Quando eu chegar no Brasil, as pessoas que aqui estão, ao me receber, vão me ver. Vindo lá da Itália e chegando aqui, eu sou um imigrante. Ué, meio confuso? Não é não, é bem simples. Bem, quando eu saio do meu país de origem, as pessoas de lá me veem como um emigrante. Mas quando eu chego no país que eu estou indo embora, as pessoas que moram nesse país me veem como um imigrante, aqueles que saíram de um lugar de origem para viver em outro. Então, é bem simples. Olha só, imigrante é quem entra num país estrangeiro e fica lá morando. Entendeu a diferença? Um é da ótica de quem vê a pessoa ir embora. E o outro nome é da ótica de quem recebe aquela pessoa vindo de fora. Mas nós temos um terceiro nome, que é o migrante. O migrante é aquele que sai, se refere a toda pessoa que muda do seu lugar de residência para outro por um tempo indeterminado. Um migrante é aquele que se desloca dentro do seu próprio país. Um exemplo, eu morar aqui em Divino, Minas Gerais, e ir embora para o Rio de Janeiro. Eu vou me tornar um migrante, porque eu não estou indo para fora de um outro país. Eu estou indo embora da minha cidade, mas para viver dentro do mesmo país, em um lugar diferente. Então se torna um migrante, aquele que sai de um lugar de origem para viver em outro dentro do seu próprio território. Ok? Então, bem simples, não é? Só que, quais são as circunstâncias que fazem as pessoas serem emigrantes ou migrantes? Vamos ver? Por que as pessoas migram? Isso sempre ocorre por causa de uma necessidade. São vários os fatores, mas nós vamos ver os 3 principais.
As pessoas podem migrar do seu lugar de origem por conta de fenômenos naturais. Nós temos aqui dois exemplos. Um tsunami do Japão. Bem, as pessoas que aqui moravam, será que elas vão querer morar novamente no mesmo lugar? Imagina o medo desse fenômeno natural acontecer novamente. Então, as pessoas que viviam nessa cidade foram embora para outra cidade, às vezes até próximo, mas distante do mar, com medo desse fenômeno natural. Então elas migraram. Outro exemplo, a seca no Nordeste. Vamos supor, a seca no Nordeste é uma situação que a gente não precisa nem supor, é algo agravante. A seca no Nordeste, há regiões que ficam meses sem chover. As pessoas que vivem aqui sofrem com isso. A falta d'água atrapalha muito a vida dessas pessoas. Elas não vão ter água para beber, para preparar um alimento, para dar de beber aos animais ou simplesmente para regar as plantas, as lavouras, as verduras. Então, em lugares onde ocorre seca, a fome acontece. Então, os moradores desses lugares têm o costume de migrar para outros lugares em busca de um lugar onde tenha água, onde tenha a opção deles poderem produzir e ter uma vida tranquila. Só que não é só esse fator, temos outro. Fuga de guerras. Bem, isso há muitos e muitos anos da história mundial, as pessoas saem do seu lugar de origem por conta de conflitos. Nós temos aqui um exemplo da Guerra da Síria. Bem, nós já recebemos aqui na nossa cidade refugiados, tá? Eram imigrantes ao nosso olhar, né? Imigrantes sírios, mas que eles vieram e recebem esse nome, refugiados, por conta que eles fugiram, não porque eles queriam, eles fugiram para sobreviver. Eles foram embora da Síria em busca de um socorro em um outro país. São pessoas que vão embora em busca de uma vida tranquila, em busca de paz. Mas, enquanto isso aqui estiver acontecendo, quando esse conflito cessar, essas pessoas que buscaram refúgio em outro país, a tendência é eles quererem voltar para o lugar de origem. Ok? Então, assim, nós temos as fugas de guerra, as pessoas que buscam um socorro em um outro país para fugir dessa situação tão desagradável. Então, nós recebemos eles como imigrantes, mas também eles são refugiados, porque eles estão em busca de socorro e ajuda para poder viver. Ok? E vamos para o último motivo. Olha só, melhores condições de vida. Muitas pessoas saem da sua cidade ou até mesmo do seu país em busca de oportunidades. Bem, muitas vezes em busca de um lugar que possa viver tranquilo. Vamos supor que essa pessoa mora em um lugar perigoso, mas isso ocorre muito por conta da falta de emprego. Olha só, isso aqui é uma grande fila em busca de emprego lá na cidade de São Paulo. Mas normalmente a fila é enorme, mas as vagas de emprego são muito poucas. Então essas pessoas precisam ir embora, vamos supor, de São Paulo para uma outra cidade diferente em busca de oportunidade. Isso ocorre muito aqui no nosso país, tá? A falta de emprego devido às crises é algo mundial, mas o nosso país é muito grande, então as pessoas procuram se mudar da sua cidade para outra, fazendo uma migração, ou muitas vezes a gente vê essas pessoas como emigrantes, porque eles vão embora daqui do Brasil para um outro país em busca de oportunidades e uma vida melhor. Então, a gente pode perceber que as palavrinhas imigrante, emigrante, emigrante vão mudando também de acordo com a situação. Espero ter ajudado. Isso vai ser fundamental para a gente fazer as atividades da apostila. Então, um grande beijo e até a próxima aula.